Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Pois não é que estamos aqui de volta? Estamos aqui de volta com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Aquele programa que tem 33 anos no ar e aí me perguntam, pô, você tem... Eu não, meus convidados é que fizeram isso e que fazem isso até hoje. Convidados que vêm, que voltam, olha, gente de primeira qualidade, que tem sempre assunto. Convidados novos que renovam aqui também, por aí vai, e se juntam com aqueles que já vinham e... Hoje nós temos um deputado que eu vi muito antes de ser vereador, que foi meu colega de televisão também, gente da melhor categoria e que eu sempre admirei, filho de políticos maravilhosos também, Silvio Cabelo, deputado Silvio Cabelo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Geraldo? Como vai você? Muito bem, um prazer estar aqui com você novamente. Estamos aqui acompanhados pelo João Marcelo Thalia, a Laila também, queria cumprimentá-los e dizer que sempre que eu venho aqui é uma alegria. A alegria de estar ao seu lado, um dos ícones da nossa televisão, e participar do bate-papo com toda essa tradição de 3 décadas, né, de tradição. Mas só acontece por quê? Porque vem gente ao programa como você, que tem o que somar, que tem o que dizer, que interessa ao nosso público, não é? Obrigado. Por exemplo, quantos mandatos você já tem de deputado? Deputado é o segundo mandato. É o segundo mandato. Então, já é uma experiência fantástica, porque ele veio de vereador. Foi a primeira experiência dele, foi vereador. Porque Arnaldo, seu pai, já tinha sido tudo. Né? Tudo. A coisa impressionante. Quer dizer, é sangue, né? É verdade. Você, desde pequeno, começa a conviver com a política, com os políticos, as pessoas, com as lideranças. E às vezes é natural que você queira também participar e colaborar com o dia a dia da política, às vezes com mandato, às vezes sem mandato, porque tem muita gente que colabora muito sem mandato mesmo. É verdade. E outras pessoas que colaboram através de um mandato eleito pelo povo. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar no segundo mandato de deputado estadual e também já uma continuidade do meu filho na Câmara. É isso que eu ia dizer. O Silvio Filho, que está no seu primeiro mandato e atuando lá na Câmara Municipal de Maceió. Aliás, você puxa as orelhas dele quando chegar em casa e diga que não é possível que eu não vá entrevistá-lo. Você entrevistou o avô, o pai vai entrevistar o filho, não é possível? Por favor. É uma tradição da família já ser entrevistado por você. Então, isso tem que acontecer. Silvio, me diga uma coisa, como é que você, depois dessa toda essa sua experiência, e além daquilo que você sorve de Arnaldo, seu pai, hoje você, deputado, sabendo por onde os caminhos andam, como é que você traduz política hoje? Olha, a política, ela tem que ser feita para o bem comum. A política, ela tem que estar aliada ao progresso, ao desenvolvimento, fazer com que as pessoas que mais precisam possam ter também a guarida do Estado, possam ter projetos e planejamento para elas saírem de uma linha de pobreza, por exemplo. Também os empresários têm que ser colocado também a importância deles. Enfim, a política ela é macro. A política ela não é de uma classe social ou da outra. Ela Todo tem que mundo ser é de político. todas as classes sociais. Exatamente. Então, saber intermediar isso, fazer com que todos possam ser beneficiados e a população como um todo, o cidadão que só ele tem a ganhar. Você considera que um dos maiores papéis do político com mandato, no teu caso como deputado, é exatamente a interveniência dessas diversas facções que existem? Isso é que é bonito e interessante no Exatamente. parlamento. Principalmente no parlamento, porque às vezes o executivo está um pouco mais distante. Claro. Porque são muitas tarefas, né? O executivo, ele pesa sobre os seus ombros
dezenas de decisões diariamente. Já o legislativo é a caixa de ressonância. É verdade. Lá que nós recebemos tanto o servidor público, recebemos o empresário, recebemos o professor, recebemos o policial, recebemos o pessoal da cultura, do esporte, enfim, tudo converge para o parlamento. Isso é que é muito importante e faz com que nós possamos interagir com as diversas classes, segmentos da sociedade. E no seu caso específico, você ainda ouve o governo, interage com o governo e consegue fazer essa junção de pensamentos, senhor Silvio? Existe no parlamento o papel do líder do governo. Exatamente. Então esse papel ele é preponderante, porque é o elo de ligação entre o executivo e o legislativo. Perfeito. E muitas vezes nós somos incumbidos pelo governador de defender alguns projetos no parlamento. Porque você vem sendo líder há muito tempo. Eu fui líder do Cícero Almeida quando era Exatamente. prefeito de Maceió. Depois tive a oportunidade de ser líder do governador Renan Filho, hoje ministro, e agora estou tendo a oportunidade e a confiança do governador Paulo Dantas de continuar na liderança do governo na Assembleia Legislativa. Qual é o verdadeiro papel do líder do governo? Muita gente ali pergunta isso. Justamente isso, o líder do governo, ele tem um papel preponderante e fundamental, representar o governo dentro do parlamento. Muitas vezes, tanto vem algumas incumbências do executivo para o legislativo, mas também existe o contrário. Às vezes você Exatamente. leva do legislativo para o executivo. Claro. Você abre a porta de uma secretaria que um deputado está precisando, você leva o seu colega deputado para uma reunião, traz pessoas do executivo, secretários para a Assembleia, para que eles possam debater com os deputados, faz com que os projetos do governo sejam aprovados, faz com que às vezes os projetos da oposição sejam aprovados também, porque existem negociações políticas, isso é normal no parlamento. Então esse papel de facilitador, de representante, porque não é fácil você ser líder. E no meio de líderes, que todo deputado é um líder. Claro. Todo deputado, vereador, deputado federal, senador, representa um segmento da sociedade. Então é importante que você possa ouvir bem, você possa dar razão às vezes aos seus colegas, fazer com que ele seja ouvido e muito mais. Às vezes até a sua posição você ceder para que possa o consenso prevalecer na casa. Em determinados momentos, Silvio, todas essas correntes podem estar de uma maneira tão opostas que o papel do líder é muito importante aí, não é? Nós estamos vivendo um momento assim de vamos colocar assim, de grupos totalmente, né? Um de um lado, tudo do outro, e às vezes não conseguem um diálogo. Exatamente. Aí entra o papel da liderança. É verdade. Aí entra o papel de conciliar. Ouvir um lado, ouvir o outro, e às vezes, independente do que você pensa, você tem que ceder, como eu falei anteriormente. A liderança, ela não é fácil, ela é muito difícil. Até mesmo porque para você não criar uma linha de atrito. Porque se o líder não conseguir diálogo com todo mundo, claro, ele não tem condições de ser líder. Então exatamente. O diálogo é que é o mais importante, eu acho, no papel da liderança. Foi muito interessante você falar isso, até para o povo entender melhor como funciona na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Congresso. Como funcionam as coisas, né? É de uma maneira muito interessante esse papel do líder, né? Nós na Assembleia temos um fator preponderante. O presidente da casa, o presidente Marcelo Vitor, ele usa o regimento como escudo e faz com que o regimento seja cumprido. Porque o que é o regimento da casa? É o livro de regras. O regimento ele está no papel de proteger, né, a minoria, mas também fazer com que a maioria tenha os seus direitos garantidos. Lógico. Então, quando o presidente usa do regimento para dirimir, né, qualquer dúvida, qualquer problema que haja, facilita muito o trabalho parlamentar. Você confia na atitude de que o regimento será obedecido. Sendo obedecido o regimento, você tem as suas estratégias que você traça dentro do parlamento. E o diálogo, eu sou muito do diálogo. Eu, graças a Deus, tenho nos meus 26 colegas, 26 deputadas amigos, que sempre eu tenho possibilidade de falar, acordar, conversar. Isso é muito importante, eu acho que esse é o grande forte de qualquer parlamento. Ter o diálogo, a conversa, a união. É isso aí. Eu tenho certeza absoluta, até porque você é um cara que soube fazer amigos na vida, que você conseguiu fazer isso dentro do parlamento. Claro que existe uma dissensão aqui, uma dissensão ali, é lógico. Normal. Nem todo, até porque a unanimidade é burra, como já se dizia, não é verdade? Verdade. Então, mas você consegue este fator de equilíbrio. E isso é de uma importância fundamental, principalmente no momento que nós vivemos agora, onde vamos entrar num ano eleitoral
e que não é fácil. E aí eu pergunto a você, como é o papel do líder no momento eleitoral? Olha, o momento eleitoral é um momento, antes de tudo, de prestação de contas, né? É um momento que você tem para prestar conta do que você exerceu e executou durante aquele mandato. É aonde você vai fazer com que a sociedade lhe julgue. E você ser julgado por um homem só já é difícil. Você imagine por uma população, uma sociedade toda. Não é fácil. Então, o ano eleitoral é um ano que às vezes se acirra um pouco mais, que as pessoas querem garantir a sua reeleição. Isso é normal. Às vezes pessoas que não fazem parte do parlamento atacam o parlamento porque querem mostrar a possibilidade de também fazer parte do parlamento. E eu acho que é um momento também de você fazer com que as pessoas vejam a sua necessidade do parlamento, a sua necessidade de continuar contribuindo ou não. Aí quem vai julgar, quem vai definir é a população e a sociedade, e é assim que tem sido feito. Não tenha dúvida, mas eu quero ir um pouco mais adiante no teu papel como deputado, como líder do governo. Fica sendo uma função ou uma missão muito difícil nessa hora, não fica? Sem dúvida nenhuma, fica mais espinhosa, vamos dizer assim. Porque tem projetos diferentes sendo defendidos lá no parlamento. Tem um projeto, vamos dizer assim, de candidato ligado a grupo A, de candidato ligado a grupo B, e isso às vezes faz com que exista um conflito de interesses, que é normal na democracia. Claro. Isso tem que haver. O parlamento também tem que ter uma pimentazinha, vamos dizer assim, para que possa haver as discussões. E dessas discussões, às vezes, se acha um caminho comum, ou não se acha, então tem o voto a famosa da maioria. Discussão nasce à luz, né? É verdade. Então, às vezes, realmente vai no voto, vai do interesse de cada um, da representação de cada um. Às vezes o que o deputado A defende é diferente do que o deputado B defende, até por uma questão ideológica, e nós temos que buscar justamente fazer com que a maioria vença, porque o parlamento, a maioria, né, é que tem o poder do voto, mas sem massacrar a minoria, pelo contrário, dando a possibilidade de expor sua opinião, dando a oportunidade, às vezes, até de colaborar com a emenda. Quando acontece uma discussão dessa, às vezes, regimentalmente, a oposição tem como travar algum projeto, é normal também, você tem que discutir, tem que avaliar, tem que ir no governo, ver se vale a pena aquela discussão, se não vale, se aquela sugestão não está sendo, vai aperfeiçoar aquele projeto original. Muitas das vezes a gente aprova projetos no parlamento com o voto da oposição. Muitas das vezes, sem dúvida alguma, já aconteceu, claro, da oposição ficar presente para dar quórum. Perfeito. E algumas pessoas que não são ligadas à oposição não estarem presentes. Então o parlamento, antes de tudo, volto a dizer, tendo eleição ou não tendo eleição, é o poder do convencimento e do diálogo. Muito bem. A nossa Assembleia Legislativa, meu caro, que já passou por N convulsões, ela vem vivendo períodos de estabilidade bastante grande ultimamente. E esse período de estabilidade me parece que está muito na presença do presidente Marcelo Vitor, que todo mundo diz que o que o Marcelo Vitor quiser não é bem assim, mas eu gostaria que você dissesse como tem sido importante a atuação do presidente da Assembleia nos últimos anos. No primeiro dia que o deputado Marcelo Vitor foi eleito, no momento dele agradecer aos seus pares, na sua eleição, na primeira eleição, ele pegou o regimento da casa e a Constituição de Alagoas do Brasil e disse: serei escravo do regimento da casa, da Constituição brasileira e da Constituição alagoana. Eu acho que esse é o segredo do sucesso, porque quando você tem as regras bem definidas e respeita, você faz com que os seus pares, as pessoas que estão ali convivendo com você, saibam que a sua atitude ali é baseada no regimento. Não é no interesse próprio. Vi muitas vezes o presidente Marcelo Vitor não pautar matérias em respeito à oposição. Vi muitas vezes o deputado Marcelo Vitor, presidente, pautar matérias porque a oposição estava querendo mais do que ele era de direito. Então eu acho que o presidente tem que ter esse termômetro. O presidente tem que ter justamente essa noção de que naquela casa plural ele tem que ser o magistrado. Ele tem que respeitar ambos os lados. E às vezes a própria oposição em situação querem votar, mas ele não vai permitir que vote, porque aquilo ali vai de encontro ao regimento da casa. Então acho que esse é o grande segredo. É o respeito ao regimento. Olha, foi muito interessante você colocar isso, porque existem as mais diversas opiniões a respeito do presidente da casa. As mais diversas.
prepotente disso e daquilo, de que as coisas só acontecem porque é ele que quer, porque é ele que manda, etc. Mas você tocou num ponto fantástico. Se alguém trabalha em cima do regimento da casa, se alguém trabalha ali do outro lado, em cima da Constituição e por aí vai, está trabalhando dentro da lei, está fazendo com que ela seja respeitada. É esse o papel de Marcelo Vitor? Esse é o papel de qualquer presidente da casa. Se os outros fizeram ou não fizeram, eu não sei porque Não, eu não participei. é isso que eu estou dizendo. Mas ele, como presidente, no primeiro instante, Pronto, no primeiro momento, exatamente. ele deixou isso bem claro. Estou aqui para defender a Assembleia dos ataques externos e internos. Então isso faz com que ele seja um presidente realmente escravo do regimento da casa. E isso é uma característica fundamental num parlamento, porque você não pode permitir nem atropelar a oposição, nem fazer com que a oposição também vá além do direito que ela tem. E mostra a sua personalidade, né? Eu já vi várias vezes o presidente Marcelo não pautar, porque o regimento dizia que tinha que obedecer 2 sessões de interstício, 3 sessões, ele não pautou. Várias e várias vezes, matérias do governo, e essa independência do Poder Legislativo com harmonia. Isso é que é importante, porque nós temos que ter a independência e a harmonia. Perfeito. Silvio Camelo, faça uma pequena análise, se puder fazer, do que vai acontecer nas próximas eleições, apesar de ainda estarmos nesse período bastante conturbado. Mas finja que você não está na televisão. Você fazer uma análise do que vai acontecer na política um ano antes das convenções, aliás, do prazo de desincompatibilização. Isso. Eu acho o seguinte, nós só vamos poder analisar o que vai acontecer ou não na política de Alagoas, na política de Maceió, em abril do próximo ano. Aí sim, vamos ver se alguém vai deixar um cargo executivo, se alguém vai deixar um ministério, se ambos vão deixar. Então daí é que você vai poder ter uma análise, uma visão clara do que vai acontecer. Olha, o progresso do menino que eu conheci vereador no primeiro mandato para agora é tão impressionante, que eu, como amigo dele, me sinto orgulhoso, sinceramente. Obrigado. Me sinto orgulhoso, porque eu vi o seu progresso, eu vi que você agora construiu mais porque colocou o seu filho na política de uma maneira correta. Eu sei que você é de uma família honestérrima, né, uma família inclusive religiosa. Obrigado. E isso é de uma importância fundamental e é disso que esse país precisa. Nós temos 2 minutos para você dizer o que você quiser, 2 minutos, hein? Use. Olha, eu gostaria nesse momento que o mundo todo está voltado para o falecimento do nosso Papa, né? E agora estão começando o funeral. Eu fiquei realmente muito, sim, triste, porque o Papa Francisco era um homem diferenciado. Aliás, no dia de hoje, sábado, vai acontecer o funeral. O funeral está acontecendo, a quantidade de chefes de Estado e de pessoas ligadas a outras religiões que estão participando realmente demonstra quanto importante ele foi. Ele tocou em assuntos dentro da igreja que eram realmente tabu, abriu a igreja para diversos segmentos da sociedade que não era permitido, e isso faz com que o seu passagem como Papa tenha sido marcante. Então eu queria terminar, se você me permite, fazendo essa homenagem toda especial ao Papa Francisco. Aqui eu permito que você faça tudo, porque como você também é pioneiro aqui, Obrigado. Foi uma das primeiras pessoas que esteve comigo aqui. Então você manda nesse programa, você vira ele de cabeça para baixo, você puxa a orelha daquele produtor que você viu pequeno e por aí vai. É verdade. Não é verdade? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e trago o abraço do meu pai para você, que eu disse a ele que vinha conceder essa entrevista. Ele ficou muito feliz, mandou um abraço todo especial, ele e a doutora Petrúcia. Olha, apesar de saber que o presidente Marcelo Vitor não gosta de dar entrevistas, leve a ele o meu recado de que eu o admiro à distância. E no dia que ele quiser, está à disposição. Obrigado, com certeza ele virá. Muito obrigado, Silvio. Eu obrigado que agradeço e parabenizo a você por esse trabalho tão importante que você realiza ao lado de pessoas que trabalham aqui na produção junto com você. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Muito bem, gente. Vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, e voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.
Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Voltamos com uma alegria tão grande. Eu sempre faço, e tenho, aliás, muita alegria nesse programa. Em tudo, em todas as pessoas que eu recebo, etc., sem dúvida alguma. Mas existe uma ou outra que são muito características, que fazem muito parte desse programa, de lá de trás e tal, e vindo, e vindo, e vindo. Como eu falei do Silvio Camelo ainda há pouco, só que o Silvio ainda é menino, na frente do meu convidado de agora. Fantástico. Regis Cavalcante, já foi tudo nesse estado. Tudo desse estado. E agora assumiu a presidência de uma nova entidade que ele está formando toda essa entidade, que é a Agência de Desenvolvimento da Pesca e, se não me engano, Aquicultura. Vamos ver se é isso mesmo ou se eu estou enganado. Regis Cavalcante, que prazer receber você. Prazer é meu, Geraldo, e me permita, antes de responder sua pergunta, dizer da minha satisfação de estar com você. Apesar de a gente não estar no dia a dia, mas se acompanha pelo seu trabalho jornalístico, pela importância que você realiza e de quantas oportunidades eu tive em vários restaurantes dessa cidade em conversar com você. Né? É verdade, então, né? Não foi uma só vez, foram inúmeras vezes, uma satisfação enorme. É verdade. Agora, voltando aqui ao papo da ADEPA. A ADEPA é a Agência de Desenvolvimento da Pesca, da Aquicultura e da Apicultura no estado de Alagoas. Perfeito. Esta é uma modelagem nova que o governador Paulo Dantas, quando me convidou para apresentar um projeto, eu disse que gostaria de apresentar um projeto. Acho que em toda a minha vida sempre eu abri um certo caminho nessas questões. É verdade. Foi lá atrás, quando eu fui o primeiro secretário da criança e do adolescente no estado da cidade de Maceió. Exatamente. Primeira... Da cidade de Maceió. O então prefeito, o Ronaldo, a gente sempre chama o Ronaldo Lessa, ele disse, eu fiquei como primeiro suplente de vereador numa eleição, minha primeira eleição, e ele disse, mas o que é que você quer ir para a Câmara? Eu disse, não quero ir para a Câmara. Eu prefiro iria para a Câmara com um mandato, prefiro uma frente de trabalho. Mas qual é a frente de trabalho? Eu já pensei sobre isso. Eu acho que você devia criar uma Secretaria da Criança e do Adolescente. Foi criada lá atrás. Não tinha uma creche a cidade de Maceió. Existiam 10 creches do governo do estado. 10. Imagina naquela época. E eu fui ao governador Suragi, então, e disse, governador, mesmo sendo de oposição, eu disse, governador, a legislação, o Estatuto da Criança, passa para o município essa atividade toda relacionada à criança, à infância. Ele fez, não tem problema, eu faço isso. E passou as creches, e algumas estavam ocupadas por moradores de rua, como Imagina. A creche Breno Agra, lá no Benedito Bentes. Ela não tinha esse nome. O Breno era o diretor administrativo e terminou no curso do seu trabalho, sofreu um câncer e veio a falecer. Mas estava dedicado a negociar, a retirar as pessoas. E foi até a última oportunidade dele na atividade como engenheiro, e ele conseguiu tirar, removia para um canto, arranjar um terreno, arranjar um material, ia repondo essas pessoas. E nós reestruturamos uma creche que está lá no Benedito Bentes, até hoje funcionando. Isso a gente tem muito orgulho, e eu aí, em homenagem ao esforço do Breno, coloquei o nome da creche Breno Agra, né? Ela está lá no Benedito Bentes. Que beleza, e tinha uma outra que eu ainda não consegui mais por conta da burocracia e tal. Mas é isso. Sempre eu tive essa
essa disposição de enfrentar desafios e projetos novos. Eu dizia aqui no intervalo, isso é uma verdade, porque vocês vão comprovar durante essa entrevista, que esse país precisa de ideias novas por gente que tenha experiência. Está aqui um. Isso ajuda muito, não é? E acho que mesclando a juventude com os que estão mais maduros no processo, isso é uma composição. Eu, por exemplo, sou professor há 40 anos da universidade. Exatamente. Eu não deixei a universidade, Perfeito. Já posso me aposentar, tem mais de 5 anos que devia estar aposentado, mas eu não perco aquela vontade do jornalismo, de estar ali. Perfeito, então, é o amor. Daqui a pouco eu vou para a compulsória mesmo, que aí vou para os 75 anos, não tem mais jeito, aí tem que sair mesmo, é a lei, né? Mas aquilo me sensibiliza muito, esse contato, essa atividade junto aos estudantes, junto à juventude. Então, acho que podemos mesclar a experiência da juventude com o que se tem também, com a experiência dos mais trabalhados, né? Mais usados nessa coisa toda da vida, mas com essa busca da juventude. É importante. Mas isso que você fala, a experiência, conta muito. Muito demais. Conta muito. Eu acho que é a soma da inovação com aquela exatamente a experiência. Mas, Geraldo, quando você vai para qualquer atividade, a cobrança inicial é o seguinte: qual a sua experiência? Exatamente. Né? Qual a sua experiência? Isso pesa. Muitas vezes eu ensino oficinas de comunicação em projetos, né? E sempre digo aos estudantes: vocês podem trabalharem com projetos e ir a um edital desse. Às vezes o edital cobra uma experiência. Sem Se dúvida. associa a quem tem experiência e vão em frente. Perfeitamente. Que é mais ou menos isso, é mesclar essa coisa, né? Perfeitamente. E tocar os seus projetos, tomar assim ideias que eles inovadoras. vão ganhar experiência. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então a ADEPA foi assim depois. Antes da ADEPA estar aí hoje, que é uma realidade... não vai mudar, né? Porque é uma coisa que logo a sociedade, o Estado, enfim, todos vão entender, porque é algo novo, Aliás, eu não conheço no Brasil qualquer agência de desenvolvimento, de fomento com essa responsabilidade da pesca, da aquicultura, que cuida das águas, né? Da economia do mar, Perfeito. do que tem no nosso continente de água, e também da apicultura, que é toda a preocupação com a produção de própolis, que hoje exatamente. nós temos Eu me lembro que nós fizemos uma entrevista sobre própolis. Sim, alguns a anos própolis vermelha. atrás. Eu saí daqui, cheguei aqui para a sua entrevista lá de Fernão Velho. Eu saí de lá de uma reunião com o pessoal da Uniprópolis. Que maravilha. Que o próprio Mário, já há poucos dias, vi uma entrevista dele aqui com você. Foi. Falando das abelhas, né? Então, estava lá, estavam os técnicos lá em Fernão Velho, onde tem uma indústria. Quer dizer, Fernão Velho, que tinha uma situação econômica depois do fim da fábrica Carmen, não tinha mais nenhuma outra indústria. Qual é a indústria hoje de Fernão Velho? Se você não sabe, a Fernão Velho é uma indústria de produção de mel, de própolis. Tradicional, inclusive, já. Uma das melhores. Exatamente. Uma das melhores, porque eles trabalham com a própolis vermelha das Alagoas. Verdade. Eles têm o selo. Não é? O Regis, um detalhe impressionante é que a própolis vermelha é nossa. É nossa. É de Alagoas. Bom, isso é um diferencial. Muito grande. Um diferencial muito importante. Não é? Eu aconselho a quem procure essa fonte de alimento. Ela é um antibiótico natural fantástico. Exatamente. Não é? A gente tem que incentivar isso. Não é? E a própolis vermelha hoje das Alagoas, ela está se desenvolvendo muito bem. Onde entraria a agência aí? A agência entra já em todo o fomento dessa produção. Na formulação do desenvolvimento dela. Sim, com mercados internacionais, com a expansão e a participação de editais. Perfeito. Que possa contribuir que esses produtores, pequenos produtores, e a associação, que aí foi onde eu vi a possibilidade dessa agência de fomento, que é a questão dos pescadores, que tem as suas dificuldades, aqueles catadores no mangues, claro. para proteger os nossos mangues, né?
todo esse entorno da nossa... Isso é importantíssimo para proteger o rabo de bugio, que é o elemento que a abelha puxa para a produção da própria vermelha. Então, toda essa associação dos pescadores, que eles sejam amanhã os pescadores de própolis. E que tem uma renda a mais além da pesca. Pronto, Regis, veja bem, há quantos anos nós falamos aqui da própolis vermelha? Então vamos botar o princípio dessa entrevista onde falamos de experiência. É essa experiência que o Regis tem que vai fazer o desenvolvimento da própolis, para valer. Porque o povo não sabe como fazer. O que nós vamos fazer? Uma indústria, uma cooperativa? O que nós vamos fazer? Por exemplo, a gente já tem, pelo nível de contatos que a gente tem pelo Brasil afora, a gente sabe que o centro-oeste brasileiro, de Minas para lá, você encontra muito própolis verde. Exatamente. Você não encontra própolis vermelho. Não, de jeito algum. Você vai nas farmácias, em Brasília, em Goiânia, em qualquer região ali, você não encontra própolis vermelho. Não, de jeito algum. Então, é preciso que essa produção, que ainda é pequena aqui, chegue até lá. Exatamente. Seja ampliada aqui. Agora você vê quanto é importante hoje esse fator. Um estado que basicamente a economia era da cana-de-açúcar. O que é que você tem hoje? Você tem hoje a Biva, que é uma grande indústria. Não é? A Biva está lá no polo, é uma indústria que produz próprios, que produz pólen, que encapsula a própolis. Enfim, é uma indústria que já está atendendo o mercado internacional. A Biva, a Ouro Vermelho, né? A Zumbi, não é? Tantas outras indústrias, nós temos aí um número de indústrias que já representa um percentual importante da economia alagoana. Mas o alagoano precisa conhecer. Mas não é só o turismo. O turismo é muito importante. Lógico que sim. Muito importante. Está inserido também nessa concepção da ADEPA da economia do mar. Perfeito. Né? Até ontem terminou aí toda a programação de transatlânticos em Maceió. Perfeito. Né? É o resultado desse olhar que a gente tem que para o mar. Com certeza. Né? Mas eu voltando a essa questão da própolis, né? Essa área não tem no Estado uma agência que fomente isso. Perfeitamente. Então, foi o resultado de uma discussão coletiva, um trabalho com o pessoal da Uniprópolis, o pessoal que tem relacionamento com essa produção, com a pequena produção, com os pequenos produtores, a vontade de ter um segmento que trate especificamente dessa questão. E a ADEPA vem para isso, não é? A ADEPA está precisando, ela já está estruturada, foi um trabalho novo, e tudo que é novo, sobretudo no serviço público, tem suas barreiras, sem dúvida, tem suas dificuldades. É lógico. Nós passamos aí esses meses todos para estruturar isso aí. Falta agora, e isso tenho apelado para os parlamentares, sobretudo eu destaco aqui o papel do nosso deputado Francisco Tenório, o Chico Tenório, como a gente chama. Muito bom. Né? Ele tem acompanhado de perto esse trabalho da ADEPA, tem se dedicado. Eu disse, você tem que ser o parlamentar da Agência de Desenvolvimento nessa área, porque esta é uma área rica no processo que amanhã influenciará toda a economia alagoana. Eu não tenho então dúvida. Você, o deputado Chico Tenório, tem acompanhado, tem procurado, tem se informado, e tem uma coisa que é muito importante. Aquilo que nós criamos, veja só, Geraldo, em 2014, que foi a lei da pesca e da aquicultura em Alagoas. Exatamente. Alagoas tem uma lei da pesca. Essa lei, nós criamos ela e foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa em 2014. Mas hoje ela já carece de uma reformulação. Perfeitamente. E a gente está com o GT. O GT é um grupo de trabalho ligado ao Ministério da Pesca, a outros setores, SEBRAE, Universidade. A universidade tem um papel muito importante nessa questão da própolis, na questão das algas, enfim. A universidade, eu tenho muito orgulho da nossa universidade. Não, com certeza. Porque a pesquisa sai da universidade pública. Não tenho dúvida. É da universidade pública. Não tenho dúvida. Então, Fiquei profundamente irritado no governo passado quando cortaram verbas científicas da universidade. Sim, pelo amor de Deus, isso não pode existir. É uma estupidez. Agora o Trump resolveu fazer o mesmo nos Estados Unidos, né? Exatamente. Não é? Harvard.
Imagina, Pelo amor de Deus. cortar verba onde você tem representantes, pessoas que passaram por Harvard pelo mundo afora. É verdade. Pelo mundo afora. Quer dizer, esse negacionismo à ciência, muito particular dessas figuras que começam a encrespar o mundo e que logo, logo a sociedade vai compreender. Porque ninguém vive sem a ciência, né? Ninguém vive sem a tecnologia. Nós estamos aqui, né, por força da tecnologia, pela qualidade, pelas condições que a comunicação proporcionou. Aliás, esse setor da comunicação é o que mais, né, avançou no processo tecnológico. É verdade. Né? Tá aí o exemplo da nossa nisso. Mas só para fechar, a lei da pesca, termina conversando muito, parece que é uma mania minha e sua. Nossa, é verdade, é verdade. Então, mas eu fico irritado porque eu tenho trabalho dentro de um tempo. Aí é muito chato, mas vamos lá. Não, mas é só essa questão da lei da pesca, nós vamos estamos reformulando nesse grupo de trabalho para introduzir essa visão nova da economia do mar, né? 50% do PIB alagoano já está relacionado à economia do mar. Se você considerar, não é, todo o movimento do Porto de Maceió, do turismo, das relações que você tem já com o nosso litoral, já demonstra tal e quanto é essa força que está sendo introduzida dentro do campo econômico. Então, além disso, nós temos que introduzir, não é, aquilo que pode se produzir para os pequenos produtores, para os pequenos pescadores. Por quê? Porque nós pretendemos trabalhar projetos e com apoio de Sebrae, e de tantas outras entidades de pesquisa, inclusive internacionais, como o Instituto de Estudos do Porto, que já está relacionado e trabalhando com a gente pela capilaridade que a gente tem nesse campo, na sociedade, com o próprio setor do conhecimento. Então, essa área toda, nós queremos dar essa contribuição ao Estado de Alagoas, porque pode as pessoas não entenderem nesse primeiro momento esse significado da DEPA. Mas vão entender. Mas no futuro vai ver, olha, teve um maluco lá que foi para esse caminho e está dando certo. Eu queria que todos fossem malucos como esse. Se todos fossem malucos como esse, o mundo seria outro. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Regis, eu ia perguntar tanta coisa para você ainda, inclusive sobre política, essa política que está aí, você que sempre foi político, mas nós vamos fazer diferente. Você vai voltar aqui e eu já fico convidando você para ir ao nosso programa lá na TV Senado Cidadã, na Rádio Senado Cidadã e na TV Cidadã. Vou com prazer, certo? Com prazer. Porque você realmente é um cabedal de conhecimentos e a gente não pode deixar isso de lado, não, muito pelo contrário. É aquele negócio, voltamos ao princípio do programa, é a experiência. E essa experiência é que diz que em um minuto você vai dizer uma coisa muito importante para eles e se despedir. Pode falar. Quero, nessa oportunidade, lembrar, claro que o tempo é muito curto nesse sentido, dizer que, primeiro, que essa instituição, ela falta só essa integralização do capital e a gente espera que o governo do Estado, através da iniciativa do próprio governador, isso se dê no mais rápido possível, para que essa instituição, que é uma instituição de fomento e desenvolvimento, resolva encaminhar os projetos que estão aí com parcerias com tantas instituições de pesquisas que podem fomentar o desenvolvimento nesse campo, sobretudo na produção de algas, que vai gerar emprego, renda para milhares de alagoanos. Era isso que eu queria colocar e agradecer a você essa oportunidade. Cavalcante, muito obrigado. Sobretudo, muito obrigado por me deixar matar saudades. Obrigado, a minha também. Obrigado mesmo. Obrigado. E vamos marcar esses novos encontros aí, porque... E você guarda na sua cabeça esse nome. A DEPA vai dar o que falar. Vamos até os nossos comerciais, gente. Voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel?
Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Vocês já viram que com assuntos bons e mais assuntos bons que vem agora nesse terceiro bloco do nosso bate-papo. Muito bem, gente. Eu estou recebendo aqui o Lula Castelo Branco, um nome na fotografia e no jornalismo aqui há não sei quanto tempo. A Ana Carina de Moraes. E vão ambos, ela é jornalista, e vão ambos tratar de um assunto interessantíssimo, porque nós vamos fazer uma pergunta a você. Você sabe onde é que fica o centro de Maceió? Sabe não? Engraçado. Eu também achei engraçado isso, eu fazer uma pergunta dessa para você, porque eles lançaram uma dúvida. O centro de Maceió, onde fica? E isso virou projeto. Dá para vocês? Lula, como vai? Como vai? Tudo bem? Que prazer recebê-lo. Prazer todo nosso. Você que é um nome na fotografia. 30 anos de carreira. Só? É, porque eu vim pelo lado da arte. Quando me formei, vim jornalismo, publicidade. Caí na fotografia mesmo em 2000 e gosta, né, Lula? É, mergulhei muito forte. Parece que fotografia é um negócio que entra na alma da gente. Sim, embora eu tenha vivido um momento onde a fotografia ela ganhou uma popularidade, não é? Imensa, né? Onde todo mundo é fotógrafo. Todo mundo é fotógrafo, né? E bons fotógrafos, porque esses celulares, eles têm um... Agora, você não é do tempo do lambe-lambe como eu sou. Quase isso. Porque eu me lembro do lambe-lambe. Eu me lembro do fotógrafo de rua, que botava o pano na cabeça e você ia pra frente. Era. Não tão assim, mas pra cá já. Mas a fotografia evoluiu muito, não é? Evoluiu. Tudo evoluiu, né? Agora, eu ainda... A analógica ainda mora no meu coração. Eu ainda... Sim, o laboratório. O laboratório, a magia da revelação. É lindo aquilo, inclusive. Todo o processo é fantástico. Depois pendura pra secar. Porque hoje é uma impressora, tudo é impresso. É verdade. Perdeu um pouco essa magia. Não tem mais, você não tem mais aquela arte, né? Outra coisa, essas câmeras modernas, você olha, faz 5.000 cliques. Mas no tempo que a gente estava ali com a analógica, para dar o clique tinha que ser naquele momento, aquele instante. A gente ficava ali estudando, esperando. A gente chamava de instantâneo. Não é isso? Exatamente. Conseguimos fazer um instantâneo. Um momento exato da coisa. Era um negócio bonito, né? É um negócio bonito. Né? Eu não perdi a paixão ainda. Agora, que ela... Eu não vou dizer que virou uma linguagem universal. Hoje um japonês, um asiático, um americano, eles se comunicam o tempo inteiro através da fotografia, né? A imagem, ela tomou conta da vida das pessoas. Não, e ela tem uma vantagem. Você, quando fala naquele tipo de revelação, etc., hoje é um hobby. Determinadas pessoas... E ela é praticamente virtual, não é? Exatamente. E vai passando. Vivemos um universo imagético. É verdade. Ana Carina de Moraes, você que está aqui conosco também. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui nesse seu programa. O prazer é meu. 30 anos de programa e uma história no jornalismo brasileiro, não é, Geraldo? Muito obrigado. Eu já ouvi muita história sua ainda há pouco sobre jornalismo e gostei muito das suas ideias. Obrigada. Isso é muito importante. E Obrigada. você está envolvida com o Lula Sim. num projeto fantástico que se chama Centro de Maceió. Onde está você? Onde está você? Onde né? fica? Onde está... Me conta o porquê disso e vamos começar a desdobrar, Carina. Isso, onde está esse bairro tão emblemático da capital alagoana, né? Berço de cultura e berço de economia da nossa cidade. Esse projeto ele surge por meio da agente cultural Professora,
Ana Carla Cavalcante, ela escreveu esse projeto dentro do PENAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, e o projeto foi contemplado pelo Estado de Alagoas. Ele é viabilizado com recurso federal, mas por meio da Secult, da Muito bem, Secretaria mas de vamos primeiro Comunicação. dizer o seguinte: o que é esse projeto? Esse projeto, ele pretende entregar a Alagoas agentes culturais, informantes culturais, que estejam preparados para trabalhar e reconhecer o bairro do Centro, a importância do bairro do Centro e revitalizar, por meio de outros projetos, de outras ações, o patrimônio do bairro. Muito bem. Patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio humano, bairro. E isso vai se dar através de uma capacitação, de uma formação. Essa formação vai ser feita ao longo do final agora, começa no sábado, final dia 26. Começa hoje, dia 25. Começa hoje, 26, e segue ao longo do mês de maio. Desculpe, 25 não, 26. E segue ao longo do mês de maio em todos os sábados, por meio de oficinas com especialistas que vão preparar esses inscritos, uma inscrição pública, para que eles reconheçam o centro de várias formas e possam ser guardiões desse bairro. Bom, mas aí eu pergunto a você, Sim. como reconhecer um centro que está irreconhecível? Pois é, Ou seja, como desvelar. mutilado, inclusive. Exatamente, né? Como desvelar esse Como esse revelar? bar, né? Primeiro, assim, eu acho que parte de você conhecer o que é um patrimônio cultural. Claro. E esse patrimônio, ele é material e imaterial. E o que nós temos no centro que seja patrimônio, que seja material Muito bem. e o que seja imaterial. E como temos? Não é? Nós temos os logradouros, nós temos os personagens, mas nós não temos de fato um patrimônio imaterial do centro registrado como patrimônio imaterial. Onde entra a fotografia agora nisso? A fotografia do Lula entra como um reconhecimento, um olhar, por meio do olhar de um repórter fotográfico que faz uma leitura jornalística, que faz uma leitura de notícia. Jornalística e emocional. E emocional e artística, que ele é também, entende? Então ele dá essa visão e por meio dessa visão dele nós podemos rever o bairro. Ô Lula, isso vai ser um trabalho de descoberta, Sim. eu acho. Sim, Isso sim. já não foi feito. Sim. Como é que isso acontece? Como é que você descobre o que está no meio daquilo, emocionalmente e fotograficamente? Sim. Eu, quando preparei essa seleção, a gente dividiu, né, uma questão geográfica. Vamos primeiro mostrar o centro de um modo em perspectivas com profundidades, Perfeito. onde apareçam as fronteiras com os outros bairros, o que é o centro, fora um pouco desse conglomerado do comércio. Perfeito. Porque o centro, você pega ali por baixo, você tem aquela... Onde tem a habitação no centro, né? Naquela parte mais onde tem o antigo Bom Preço, que foi fechado. Certo. Né? Ali por baixo aí tem aquele conjunto Bradesco, ali perto do Salgadinho tem um povo que ainda mora por ali, porque já não se mora mais no centro, né? Não tem habitante no verdade. centro, né? Então, há um vazio imenso. Final de semana, eu tenho um escritório lá no centro e vivo muito o centro. E eu vejo isso, final de semana é morto, não tem absolutamente ninguém. morto. À noite você não encontra nada por lá. Né? Porque não tem habitantes. Né? E a parte de habitante é aquela parte mais baixa ali para o lado do porto. Então eu tive essa visão geográfica, depois eu mostrei uma coisa meio caótica da Rua do Comércio, num momento de rush, o povo pelas calçadas, muito fio, essas caixotes na frente tapando, não é, as fachadas históricas, asfaltadas, coloniais. A gente percebe que elas estão por trás, mas a poluição... Agora sim você falou, a gente percebe que elas estão por trás. Aí eu pergunto a você, foi falta de visão
por exemplo, permitir e dar licenças para que determinadas lojas entrassem lá e fossem moderníssimas por dentro, o que existe, mas mantivessem as fachadas originais? Olha, ao que eu percebo, Geraldo, tem muita fachada que já não existe mais. Não existe mais, exatamente. Elas já são E quadradas. que não podia acontecer. Pois é, já foram assim, não existe mais a fachada. Nas fotos fica o que eu percebo de fotos antigas, dos anos 20, dos anos 30, que eu conheço, que eu vejo, e eu tendo essa mesma perspectiva hoje, assim, é lamentável o que eu sinto, né, da minha foto, que eu gostaria de fazer aquilo lá. Perfeito. De bater a foto e tá lá aquelas casinhas lindinhas, todas, né, desenhadinhas, parecendo um bolinho de noiva, aquela coisa toda decorada. E hoje, quando você bate, que você olha nessa perspectiva mais aberta, é tudo muito quadrado, entendeu? As cores Claro, não não tem nada a existem, ver, entendeu? Não existe arte. Você vê uma existe pecinha e outra pecinha aqui e ali, outra perdida, não é? A questão da arquitetura em si, eu acho que é muito difícil recuperar. Eu não acho impossível, entendeu? Mas eu acredito que tenha que ter um primeiro passo, um empresário que diga, não, vou tirar minha caixa, Dá um primeiro exemplo. vou recuperar essa fachada aqui, vou fazer uma plaquinha Isso. na vertical, tararau. Então aí talvez isso atraia um vizinho que também tenha, o outro que também tenha, e isso aconteça. Eu acho que isso ficaria mais agradável, porque eu acho lindo quando a gente passa. Verdade. Não é? Você viaja para a Europa ou para qualquer outro Não canto do tenha mundo, dúvida. Esses centros eles são preservados. Não, eu acho que nós estamos aqui aí no com... Brasil mesmo, nós- Recife. Eu não é? ia dizer isso, nós estamos com esse Pois é. exemplo recente do Sim. Recife. Pois é. Recife está fazendo foi uma isso. ótima reforma. Eles permitiram que o miolo pudesse ser modificado, mas desde que a fachada fosse preservada. Exatamente. Você vê aquela fachada antiga, quando você entra, é um prédio ultramoderno. Exatamente. Todo é ar-condicionado, vidros, tudo. Então eu acho que é importante demais verdade. para a questão da lagoanidade mesmo, de termos assim, ali está a nossa história, nosso Verdade. berço, onde Ô, nasceu. Karina, essa deixa eu cidade. perguntar a você, como jornalista, como assessora de comunicação Sim. também desse projeto, Sim. como é que você está enxergando levar essa ideia realmente adiante, levar essa ideia àqueles interessados, àqueles que podem ser interessados? Geraldo, nós avaliamos, junto com a gestora do projeto e a equipe, a aceitação do projeto foi impressionante. Nós abrimos inscrição, 30 vagas com 20 de reserva, e nós tivemos o dobro ou triplo de inscritos. Então, a procura, a demanda foi imensa. Então, não só para a forma... Mas não por só... quem? Pela população de um modo geral, nós abrimos a população de um modo geral e para os inscritos do Instituto Federal de Alagoas, os alunos do Instituto Federal de Alagoas, onde vão ser ministradas as oficinas. É uma Certo. parceria do IFAL junto com o projeto. Ok. O IFAL ele adotou o projeto e ele vai ser desenvolvido nas dependências do Instituto, o Campus Maceió. Então, assim, a gente abriu num dia, soltamos na imprensa, no mesmo dia as inscrições esgotaram. Que coisa boa. Então, isso já foi assim uma sinalização, tanto só da demanda por essa pauta da cultura, da preservação da cultura, quanto da importância do bairro. Uma outra coisa que foi uma baliza, nós tivemos como avaliadora, foram as demais, os equipamentos de cultura que nos apoiaram. Agora você chegou onde eu ia perguntar. E foram Beleza. parceiros nossos, inclusive na exposição que leva a A assinatura própria das... Secretaria de Cultura do Estado. A secretaria, ela é a patrocinadora. O projeto passa por ela, né? A Secult, Isso. ela recebe porque é da Perfeito, PENAB. a Melina. É, a Melina, né? Então, ela gesta ali a PENAB. Mas tem que entrar a as FEMAC também, né? Sim, porque é município. Municipal. Né? Município. Mas os equipamentos de cultura, então, nós recebemos apoio a exposição do Lula está no complexo do Teatro Deodoro.
A exposição dessas fotos Dessas já está fotos no Teatro Teodoro? já está. Ô, Ainda- Lula, você não falou isso? Eu ia perder uma dessas. Foi ótima a abertura. Foi. lá, A linda. abertura foi na terça-feira 22. Muito bem, mas Tivemos está lá. Está lá vai e ficar segue até lá o dia 15. Em até que o dia lugar 15. do Teatro Teodoro? No foyer? No complexo cultural do Tá. Teatro Deodoro. Ah, tá, aquele do lado, aquele aquele do lado. anexo mais moderno Certo. do teatro. Então, e outros equipamentos de cultura adotaram também a ideia da exposição, porque a exposição é uma reverência ao centro de Maceió. Perfeito. E aí, o que acontece? A exposição é uma exposição itinerante, é uma mostra itinerante, ela segue do complexo para o MUPA, que é o Museu do Perfeito, Palácio, do Floriano perfeito. Peixoto. Floriano Peixoto. De lá ele vai para a Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. Então, 3 equipamentos de Ótimo. cultura. E no mês de julho ela estará numa empresa de mobilidade urbana que é a CBTU Maceió. Muito bom. Então, isso foi uma baliza, um termômetro para a gente da importância do bairro. Não é do projeto, é do projeto, mas não é o, Agora, não é o eu queria projeto. fazer- eu queria fazer É uma- o bairro que está precisando, que é amado e está precisando ser reconhecido Com e certeza. privilegiado. Eu queria fazer uma sugestão a vocês também, Sim. colocar no Centro de Inovação, que está recebendo muita gente, e o nome está Sim. dizendo. Centro de Inovação, Sim. quem sabe não ajuda. Sim, 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 Não sim. é? No Jaraguá, não é? No Jaraguá. Sim, sim, sim. Não é? Que é Outra da CB. coisa. É que nós demos preferência ao centro. Ao centro, os Ao, equipamentos. aos tudo Perfeito. que envolva o Os centro. Todas centros. essas instituições estão no centro. Há uma A coisa previ- mesmo do centro. Do o centro centro. em Do si. centro separado do famoso centro do Jaraguá. Do Ja- É, o centro, Ok. o centro, bairro ele, centro. há uma previsão, talvez, de que a exposição siga para o Sesc Centro É, também. que Nós eles estamos também em querem alinhamento, que vá pra eles lá. também vão participar de forma remota dessas capacitações. Participação popular, como está ou como será? Olha, somos Porque, veja inscritos- bem, Sim. Existem cabeças pensantes do lado de lá, e como? De Sim. repente alguém surge com uma ideia maravilhosa. Sim. A gestora do projeto, ela é aberta a que isso se desenvolva e que a gente, a partir daí, surjam novas ideias. Então, o que vier de boas ideias para homenagear e resgatar a importância do bairro do centro é sempre bem-vindo. Pois é. Entende? É importante que isso seja mais aberto. E a inscrição, ela foi pública e nós esperávamos que houvesse, assim, um período maior dessa inscrição, mas foi assim, no mesmo dia se esgotaram. Então, isso aí foi um termômetro para quê? Para que isso seja a primeira edição desse projeto e ele possa ser dado E eu quero continuidade a saber ele depois do resultado do futuramente. que acontece Vamos hoje, falar. a partir de hoje. Exatamente. A primeira oficina, a primeira capacitação é a partir Na de sábado hoje. agora. Né? Ontem foi o lançamento do projeto dentro do Instituto Federal de Alagoas, no auditório Oscar Sátiro. E, então nós demos o pontapé e agora segue ao longo do mês de Como maio. eu quero também, Lula, a coleção de fotos, se você puder me mandar, Tá, para que pra- numa outra oportunidade eu coloque no nosso programa. Claro. Exatamente. Tá certo? Tá joia, mano. Façam isso, por favor. Sim, com Nos certeza. ajudem a ajudar esse povo a entender e ajudar vocês. Com Vocês certeza. não ajudar a população de Maceió. Sim, sim, sim. Certo? Isso. Sim, sim. É, Eu vou fazer um convite a vocês. Aceita? Claro, Então. sim. O Sebrae, que é um dos nossos patrocinadores, ele exibe sempre uns vídeos formidáveis, dando instruções formidáveis também. Hoje é do Kelvin Gomes. E vamos lá, Kelvin Gomes no vídeo do Sebrae. Vamos lá, meu filho. Quer melhorar suas fotos pessoais ou profissionais? Então você está no vídeo certo. Fica comigo até o final para eu te mostrar 6 dicas de como fazer boas imagens. Eu me chamo Kelvin Gomes, sou fotógrafo e filmmaker aqui no Sebrae Alagoas. Hoje quero compartilhar com vocês dicas para registrar fotos incríveis usando apenas o seu celular. Com elas você poderá criar imagens de qualidade e destacar ainda mais os seus produtos e serviços. Então, vamos lá. Primeira dica: aproveite a luz natural para fotos externas, pois ela é a melhor amiga de um fotógrafo. Sempre que possível, fotografe durante o nascer ou pôr do sol, porque normalmente essa luz é mais suave e proporciona um bom resultado. Evite fotografar sob luz do sol direta, por exemplo, meio-dia, porque nesse caso você terá fotos muito duras, com sombras muito fortes, principalmente na região do rosto, né? E a luz ficará muito estourada. Dias nublados também tem uma luz muito boa, difusa e suave. Dica de número 2: enquadramento e composição.
A composição é essencial para criar imagens impactantes. Uma das regras mais conhecidas no universo fotográfico é a regra dos terços, onde você ativa a linha grade em seu celular e posiciona o seu objeto onde as linhas se encontram, formando uma composição descentralizada e bem harmoniosa. Explore diferentes ângulos e perspectivas para você dar aquela originalidade às suas fotos. Preste atenção ao plano de fundo, evite elementos que possam desviar a atenção do assunto principal. Eu sei, e você sabe, que nós empreendedores precisamos saber de tudo um pouco. Então seja o fotógrafo que a sua empresa precisa. Com essas dicas, tenho certeza que você conseguirá fazer fotos incríveis com o seu celular e mostrar ao mundo a sua paixão pela fotografia e pelo seu negócio. Se gostou das dicas, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com o seu amigo, seja ele fotógrafo ou empreendedor. E para acompanhar mais conteúdos como esse, inscreva-se em nosso canal. Até a próxima e boas fotos! Tá vendo? Isso é contribuição. Sim. Aproveito então, agradeço a vocês pela presença, coloco à disposição, vamos levá-los também lá na TV Cidadã, viu? Sim. E na rádio, para que vocês elucidem isso. Muito obrigado por terem vindo. Nós Obrigado é que mesmo. agradecemos essa Obrigado mesmo. Obrigado a oportunidade. vocês também que estiveram conosco até agora e até o próximo sábado. Se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, então tá tudo fechado. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.